Em 1945, um camponês egípcio fez uma descoberta que abalaria o mundo religioso para sempre. Enterrados no deserto há mais de 1500 anos, manuscritos antigos revelaram segredos sobre figuras que pensávamos conhecer completamente. O que esses textos contam sobre Jesus, Maria Madalena e os primeiros cristãos vai desafiar tudo o que você aprendeu. Evidências sugerem que Jesus pode ter estudado filosofias orientais durante os anos perdidos de sua vida. Maria Madalena aparece não como a figura que nos ensinaram, mas como uma poderosa líder espiritual. E a reencarnação era aceita por alguns dos maiores teólogos cristãos, até ser oficialmente condenada no século VI. Nos próximos minutos, vamos explorar essas 3 descobertas que estão reescrevendo a história da espiritualidade. Prepare-se para uma jornada que pode transformar sua compreensão sobre tradições milenares. Uma das lacunas mais intrigantes nos relatos bíblicos são os chamados anos perdidos de Jesus, o período entre seus 12 e 30 anos. Os evangelhos mencionam seu nascimento, uma breve passagem aos 12 anos no templo, e depois saltam para o início de seu ministério aos 30 anos. 18 anos de silêncio total sobre uma das figuras mais influentes da história. Onde Jesus estava durante esses anos formativos? Como desenvolveu os ensinamentos profundos que compartilharia? Algumas teorias sugerem que ele viajou para o Oriente, estudando com mestres budistas e hindus, explicando similaridades entre seus ensinamentos e filosofias orientais. No final do século XIX, o jornalista russo Nicholas Notovitch afirmou ter descoberto manuscritos antigos em um mosteiro no Himalaia, mencionando um jovem chamado Issa que teria estudado lá. Embora a autenticidade seja debatida, a ideia abriu discussões fascinantes sobre intercâmbio cultural na antiguidade. Historicamente, as rotas da Rota da Seda conectavam o Mediterrâneo ao Oriente séculos antes de Cristo. Mercadores e estudiosos viajavam regularmente, levando não apenas produtos, mas ideias e práticas espirituais. A Palestina estava estrategicamente localizada nessas rotas, tornando o intercâmbio cultural não apenas possível, mas provável. Examinando os ensinamentos de Jesus, encontramos paralelos interessantes com filosofias orientais. A compaixão universal, central no budismo, ecoa em suas palavras sobre amar os inimigos. O desapego material, fundamental no hinduísmo, ressoa em seus ensinamentos sobre não acumular tesouros na terra. A unidade espiritual aparece quando Jesus fala sobre ele e o Pai serem um. A parábola do bom samaritano ensina compaixão que transcende barreiras sociais, conceito central no budismo. Os ensinamentos sobre perdão e não violência ecoam princípios hindus e budistas. A ênfase na transformação interior, mais que rituais externos, também é característica compartilhada. É importante notar que sugerir influências orientais não diminui a originalidade de Jesus. Pelo contrário, pode indicar que ele foi um estudante dedicado à sabedoria universal, sintetizando verdades espirituais de forma única para sua época e cultura. A arqueologia moderna revelou evidências fascinantes sobre conexões entre o Mediterrâneo e o Oriente na antiguidade. Descobertas de moedas, cerâmicas e textos mostram um intercâmbio cultural muito mais extenso que se pensava. Comunidades judaicas existiam na Índia há séculos e textos budistas foram encontrados próximos à Palestina. Independentemente de Jesus ter viajado fisicamente para o Oriente, essa possibilidade nos ensina algo profundo. A sabedoria espiritual não tem fronteiras geográficas ou culturais. Verdades universais sobre amor, compaixão e crescimento interior aparecem em diferentes tradições porque refletem aspectos fundamentais da experiência humana. Essa perspectiva nos convida a ver a espiritualidade não como territórios exclusivos, mas como rios que fluem para o mesmo oceano de compreensão. Nos encoraja a explorar diferentes tradições com mente
mente aberta, buscando fios dourados de sabedoria que conectam a humanidade em sua busca pelo sagrado. O legado mais importante dessa exploração é reconhecer que nossa jornada espiritual pode ser enriquecida pelo estudo respeitoso de diferentes tradições. Não se trata de sincretismo superficial, mas de reconhecer que a sede humana pelo transcendente se manifesta de formas diversas, mas complementares, ao redor do mundo. Em 1945, aquela descoberta no Egito revelou textos que mudaram nossa compreensão sobre Maria Madalena. Entre os manuscritos estava o Evangelho de Maria, que a retrata não apenas como seguidora, mas como líder espiritual respeitada entre os primeiros cristãos. Para entender a importância disso, lembre-se, o cânon bíblico foi definido séculos depois da morte de Jesus. Existiam outros textos cristãos circulando que não entraram na Bíblia oficial. Mesmo nos evangelhos conhecidos, Maria Madalena ocupava posição de destaque. É mencionada mais vezes que a maioria dos apóstolos masculinos estava presente na crucificação quando muitos fugiram, e foi a primeira a testemunhar a ressurreição. Essa proeminência sugere um papel muito mais significativo. No Evangelho de Maria, encontramos diálogos onde ela compartilha ensinamentos recebidos diretamente de Jesus. Outros discípulos pedem sua orientação e reconhecem sua sabedoria. Uma passagem mostra Pedro questionando se Jesus compartilharia ensinamentos especiais com uma mulher, enquanto outro discípulo defende a autoridade espiritual de Maria. A transformação de sua imagem é fascinante. Em 591, o Papa Gregório I a identificou com a mulher pecadora do Evangelho de Lucas, embora os textos não façam essa conexão. Essa interpretação permaneceu oficial por 1400 anos, até a Igreja Católica revisá-la em 1969, reconhecendo que não havia base bíblica sólida. O Evangelho de Filipe apresenta Maria como companheira de Jesus, usando palavra aramaica que pode indicar tanto parceria espiritual quanto intimidade pessoal. Embora o manuscrito esteja danificado, estudiosos debatem se isso sugere relacionamento mais próximo que tradicionalmente se pensava. A arqueologia revelou evidências sobre o papel feminino no cristianismo primitivo. Descobertas em catacumbas mostram mulheres com títulos como episcopa e presbitera, equivalentes femininos de bispo e presbítero. Mosaicos antigos retratam mulheres presidindo cerimônias eucarísticas. Muitas tradições espirituais antigas valorizavam o equilíbrio entre princípios masculino e feminino. O cristianismo primitivo incluía Sofia, sabedoria, vista como aspecto feminino do divino. Alguns textos sugerem que realização espiritual completa envolvia a integração desses aspectos complementares. Pesquisas contemporâneas mostram que equipes com diversidade de gênero são mais criativas e eficazes. Talvez comunidades cristãs primitivas que valorizavam liderança feminina aplicassem princípios que a ciência moderna confirma como benéficos. A história de Maria Madalena nos ensina sobre questionar narrativas estabelecidas e buscar fontes primárias. Nos convida a considerar como diferentes perspectivas enriquecem nossa compreensão espiritual. O legado mais importante é nos lembrar que a jornada espiritual pode incluir relacionamentos profundos, liderança baseada em sabedoria e coragem para questionar estruturas quando elas não servem ao crescimento humano. Uma descoberta surpreendente. A reencarnação não era estranha ao cristianismo primitivo. Alguns dos primeiros teólogos cristãos consideravam múltiplas vidas como possibilidade teológica legítima, muito antes das doutrinas se tornarem fixas. Orígenes de Alexandria foi um dos maiores teólogos dos primeiros séculos. Dirigia uma escola cristã famosa e seus escritos eram estudados em todo o Império Romano. Orígenes desenvolveu teologia que incluía a preexistência das almas
e possibilidade de múltiplas oportunidades de crescimento espiritual. Ele baseava seus ensinamentos em passagens bíblicas. No Evangelho de João, os discípulos perguntam sobre um homem cego de nascença. Quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Orígenes interpretava isso como evidência de que os próprios discípulos consideravam possível pecar antes do nascimento. O Evangelho de Tomé contém ensinamentos que alguns estudiosos interpretam como referências à reencarnação. Um desses textos fala sobre a alma vir à existência e retornar ao lugar de origem, sugerindo ciclos de vida. Essa perspectiva oferece uma forma diferente de pensar sobre sofrimento e injustiças. Porque algumas crianças nascem em situações difíceis, enquanto outras têm vidas privilegiadas. A possibilidade de múltiplas oportunidades de crescimento espiritual oferece uma dimensão diferente sobre propósito e significado da vida. A mudança oficial aconteceu no Segundo Concílio de Constantinopla, em 553 d.C., mais de 300 anos após Orígenes. Este concílio condenou seus ensinamentos sobre pré-existência da alma. A decisão foi influenciada por considerações políticas. O imperador Justiniano queria unificar o império sob doutrina cristã consistente. Estudiosos observam paralelos interessantes entre reencarnação e conceitos cristãos estabelecidos. O purgatório católico sugere oportunidades de crescimento após a morte. A ideia de nascer de novo pode ser interpretada de várias formas. Esses paralelos mostram como diferentes tradições abordam questões sobre crescimento espiritual e segunda chances. A influência do pensamento grego na teologia cristã primitiva é bem documentada. Filósofos como Platão já discutiam pré-existência da alma. Quando o cristianismo se espalhou pelo mundo greco-romano, pensadores cristãos integraram conceitos filosóficos familiares em suas interpretações. A questão da reencarnação no cristianismo primitivo nos ensina sobre distinguir entre doutrinas oficiais e explorações teológicas legítimas. Também nos lembra que questões sobre vida após a morte e propósito da existência são universais, presentes em todas as culturas. O legado mais importante é reconhecer que a jornada espiritual envolve questões profundas que merecem exploração respeitosa. O convite ao crescimento espiritual, compaixão e amor permanece central em qualquer caminho autêntico de desenvolvimento humano. Chegamos ao final de mais uma exploração fascinante aqui no canal Jornada para Evoluir. E que jornada foi essa? Descobrimos que Jesus pode ter estudado tradições orientais durante os anos perdidos, sugerindo que a sabedoria espiritual não tem fronteiras. Essa possibilidade nos convida a ver a espiritualidade como busca universal, onde diferentes tradições se complementam. Exploramos como Maria Madalena pode ter sido líder espiritual, respeitada e companheira de Jesus, muito além da imagem limitada construída ao longo dos séculos. Sua história nos ensina sobre questionar narrativas estabelecidas e reconhecer a importância da liderança feminina na espiritualidade. Vimos como a reencarnação não era estranha ao cristianismo primitivo, com teólogos como Orígenes explorando múltiplas oportunidades de crescimento espiritual. Essa perspectiva oferece forma diferente de pensar sobre propósito e significado da existência. O que une todos esses tópicos é uma mensagem poderosa. Nossa jornada espiritual é muito mais rica e diversa do que imaginamos. Cada descoberta arqueológica nos convida a expandir nossa compreensão sobre quem somos e qual nosso propósito. Essas revelações não diminuem a fé, elas a enriquecem. Mostram que a busca pelo sagrado transcende épocas e culturas. A verdadeira evolução espiritual acontece quando temos coragem de questionar e manter nossa mente aberta para novas possibilidades. Se este vídeo expandiu sua perspectiva, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos comentários, me conte qual tópico mais impactou você.
Compartilhe com alguém interessado em espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Antes de nos despedirmos, não deixem de assistir ao vídeo que está aparecendo no card agora na tela. Lá, continuamos explorando temas fascinantes que complementam perfeitamente o que discutimos hoje. Lembrem-se, a jornada para evoluir não tem destino final. É caminho contínuo de descoberta e transformação. Obrigada por estar aqui. Até o próximo vídeo. Continuem questionando, buscando e evoluindo. A jornada está apenas começando.